Oi, gente! Tiago aqui falando. Hoje, na aula de matemática, nós vamos dar continuidade ao assunto de subtração. Agora, quem está me assistindo, quem está assistindo essa videoaula na hora do almoço, eu sinto muito. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de comida. Eu vou contar uma situação aqui e a gente vai falar de comida. Observe! Olha que delícia, olha que maravilha. Quem tá com fome, quem tá me assistindo na hora do almoço, eu sinto muito, mas essa aula vai ser deliciosa. Tá certo, gente? O que vocês estão vendo aí? Um acarajé, né? Cheio de camarão. Esse acarajé, gente, ele foi classificado como o melhor acarajé de Salvador. É o acarajé da Cira. Tá certo? O acarajé da Cira. Eu vou contar uma história do acarajé de Cira, tá certo? Que eu acompanhei durante uma semana, né? O acarajé dela e soube tudo o que Cira fazia. E eu quero que vocês prestem atenção nessa minha história que eu vou contar, porque no final eu vou fazer uma pergunta, tá certo? Então vamos prestar atenção no contexto da história. Ó, presta atenção. Cira, eu acompanhei a semana, né? Aí tá a barraca da Cira, da acarajé da Cira, é muito famosa. Se você perguntar para sua mãe deve conhecer. Se você perguntar ao seu vizinho, e eu fui acompanhar uma semana, né? Como é que Cira fazia as vendas. E aí, repare uma coisa, na segunda-feira, Cira, ela conseguiu arrecadar, né, em dinheiro, só na segunda-feira, é muito famosa, ela conseguiu arrecadar R$ 1.368, gente, de acarajé. Acredite nisso, ela conseguiu arrecadar R$ 1.368 em acarajé, tá bom? Vendendo acarajé. Agora, quando chegou na terça-feira, percebam aí, tava chovendo, né? As fotos aí, você tá vendo, tava chovendo, já não foi tanta gente. Ela conseguiu arrecadar só R$ 478 na terça-feira, porque a chuva atrapalhou um pouco as vendas, tá certo? Vão acompanhando. Na quarta-feira, olha o movimento, já melhorou, tá vendo? Já tinha gente ali mais para comprar, né? Se formou uma pequena fila. E aí, Cira conseguiu arrecadar R$ 2.689 na quarta-feira. Quinta-feira, né, o movimento também foi bom, não tão bom quanto na quarta, mas quinta-feira o que foi que aconteceu? Cira arrecadou R$ 1.888. Vão acompanhando, gente, que eu vou fazer uma pergunta no final. E na sexta-feira, olha o que aconteceu. Sexta-feira, que é o Dia Mundial da Acarajé, né? Que todo mundo quer comer acarajé na sexta-feira, né? E o que aconteceu? Formou fila. Cira vendeu tanto na sexta-feira que ela conseguiu arrecadar R$ 3.234 só na sexta-feira. Tá certo, gente? Aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Cira, ela arrecadou, mas antes dela fazer o acarajé, né, para ela confeccionar o acarajé, ela teve gastos com caruru, ela teve gastos com vatapá, ela gastou dinheiro com a salada, ela gastou dinheiro com camarão. Juntando tudo, Cira gastou R$ 4.560. Por isso que eu botei em vermelho aí, ó. Então, mesmo ela tendo recebendo aqueles lucros, né? Se a gente viu, ela recebeu lucro na segunda, lucro na terça, dinheiro na quarta, dinheiro na quinta, dinheiro na sexta, mas ela gastou no total, na semana, ela gastou R$ 4.560. A minha pergunta é, será que sobrou alguma coisa para Cira? Será que sobrou algum dinheiro para ela? Porque ela gastou muito dinheiro para fazer esses acarajé todo, né? R$ 4.560 ela gastou na semana. Agora ela também arrecadou muito dinheiro. Será que sobrou? Se sobrou, sobrou quanto? Então, essa é a minha pergunta. Vamos fazer uma conta? Então, a minha pergunta é: quantos reais sobraram para Cira? Então, eu tenho que fazer uma conta. Primeiro, eu já sei quanto ela gastou, que foi R$ 4.560. Agora, eu não sei quanto ela arrecadou no total. Vamos fazer a conta do total, quanto ela arrecadou? Eu nem me lembro mais. Vamos voltar para a segunda-feira. Na segunda-feira, ela arrecadou R$ 1.368, lembra? Então vamos botar na nossa conta. Se é conta de total, é conta de mais. Vamos botar na nossa parcela ali 1.368. Ó, vamos colocar, vou deixar já aí o 1.368. Vamos ver quanto ela arrecadou na terça. Na terça foi 478, então vamos colocar lá 478, coloquei como outra parcela. Vamos na quarta. Na quarta foi um dia bom, R$ 2.689 arrecadados. Então vou colocar aqui na minha outra parcela. Na quinta-feira foram R$ 1.888 arrecadados, então eu tenho que colocar lá na minha outra parcela.
colocando aqui, que a gente quer fazer o total, né? E na sexta, né, teve R$ 3.234 arrecadados. Vamos colocar lá a nossa última parcela, né, que foi a parcela de sexta-feira, e eu vou colocar o símbolo de mais, né, que eu quero fazer o total. Eu vou fazer o total arrecadado por Cira na semana. Depois eu abato, né, vejo a diferença, né, que ela teve com o que ela gastou e o que ela arrecadou. Vamos fazer essa conta? Olha, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 9 dá 25, 25 mais 8 dá 33, 33 mais 4 dá 37. Então eu coloco 7 e subo 3. Agora vamos lá. 6 com mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 8 dá 29. 29 mais 3, 32. 32 com 3 que subiu, 35. Então eu boto 5 e sobe 3. Agora eu tenho que fazer 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 2, 23. 23 com mais 3 que subiu, 26. Então eu boto 6 e sobe 2. E por fim, a gente tem que fazer 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Então, boto 9 lá. Então, Cira arrecadou R$ 9.657. Isso é o que ela arrecadou. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta não foi quanto Cira arrecadou. A minha pergunta foi quantos reais sobraram para Cira, né? Que ela teve também um gasto na confecção dos acarajés. Então, lembrando que ela gastou R$ 4.560. Então, vamos pegar e abater no valor que ela arrecadou os R$ 4.560, né? Abater, retirar, né? Tirar essa quantia gasta por ela, a gente vai fazer uma conta de subtração. Então, a gente já fez quanto ela arrecadou, R$ 9.657. Nós temos que abater, né, retirar R$ 4.560, porque foi o que ela gastou com a confecção dos acarajés, né? Então, a gente vai fazer essa conta de subtração. 7 menos 0 dá 7. 5 menos 6 não pode. Eu vou pegar um emprestado do 6. O 6 vira 5 e um que eu peguei emprestado vira 15 ali no número, né? 15 menos 6, ou 6 para chegar em 15, dá 9. 5 menos 5, 0. E agora 9 menos 4, 5. Então, Cira sobrou, ó, o dinheiro que sobrou para Cira, R$ 5.097. Olha como ela ficou feliz da vida. Cira ficou felizarda, gente. Então, gente, eu vou passar uma atividade para vocês. Atividade no módulo páginas 21 e 22, módulo de matemática. Agora tem uma condição. Na página 22 de matemática, tem uma questão que ela pede para a gente fazer o seguinte, para a gente ler essa situação, né, que está aí, e elaborar uma pergunta para o colega responder. Né? Ele diz até para trocar de livro com o colega, não tem como a gente trocar de livro. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma adaptação dessa atividade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa situação aí, elaborar uma pergunta para o seu colega. E você vai ter que dizer lá no grupo do WhatsApp qual é a sua pergunta. Tá certo? Para o seu colega. Eu fiz um sorteio aqui da seguinte maneira. Percebam, a Yane vai elaborar uma pergunta para Rafael Mesquita, tá certo? E Rafael Mesquita, lógico, vai elaborar uma pergunta para a Yane. Então, a Yane tem que responder a pergunta de Rafael e Rafael tem que responder a pergunta de Ayane. Tá todo mundo me entendendo? Então, vocês têm que fazer duas coisas, viu, Ayane e Rafael? Você tem que fazer uma pergunta e você tem que responder a pergunta do colega. A mesma coisa serve para John, né? E vai fazer com Nicolas. Então, John pergunta para Nicolas e John também responde a pergunta de Nicolas, tá certo? Patrícia e Maria
Barros, Maria Luísa Barros. Então, Patrícia e Maria Luísa Barros, elas vão se perguntar lá no grupo mesmo. Vocês falam assim, ó, ou digitam ou mandam um áudio dizendo: a minha pergunta vai para Maria Luísa Barros. A minha pergunta é essa. Aí Maria Luísa Barros ouve a pergunta, ou então lê a pergunta se ela digitou, e depois responde: olha, a resposta da sua pergunta, Patrícia, é essa. E a minha pergunta que eu vou fazer para você é essa daqui. Agora eu quero ver sua resposta. Aí Patrícia ouve e responde também. Estão entendendo? Então cada um vai ter a função de fazer uma pergunta e responder. Então, Luciana vai fazer com Lucas Gabriel, tá certo? E Lucas Gabriel vai fazer pergunta para Luciana e responder a pergunta dela. Breno com Gabriel Augusto, tá certo? Breno pergunta diretamente para Gabriel Augusto. Liza vai perguntar para Júlia e Júlia pergunta para Liza. Pergunta e responde, viu, Liza e Júlia? Luna com Osvaldo. Osvaldo também pergunta para Luna e responde a pergunta de Luna. Então digam o nome, viu, gente? A minha pergunta é para Osvaldo. A minha pergunta é para Luna. Viu? Respondendo a pergunta de Osvaldo, respondendo a pergunta de Luna, então tem que fazer tudo isso. Qualquer pergunta sobre aquela situação, Larissa vai fazer com Hanna e Hanna faz com Larissa, tá bom? Arthur Mota vai fazer com Maria Isabel e Maria Isabel pergunta para Arthur Mota e responde a de Arthur Mota também. E Ítalo vai fazer com Bianca e Bianca pergunta para Ítalo. Ambos respondem e ambos perguntam e ambos respondem. Tá certo? Todo mundo entendeu? Gravou aí? Faz uma pergunta. Não precisa ser uma pergunta difícil para o colega, não, viu, gente? Faz uma pergunta, né? Pode envolver a conta de adição, pode envolver conta de subtração, pode ser uma pergunta simples também. O que você está vendo na, 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 no, na figura, né? Qual o valor da televisão? Qualquer pergunta vocês podem fazer para o colega, tá certo? O importante é vocês fazerem a pergunta e responderem a pergunta do colega, tá certo? Então o grupo hoje vai estar movimentado porque vai ter muita gente perguntando, tá legal? Um beijinho e eu vou lá acompanhar o grupo agora de vocês para ver o que é que está acontecendo, as perguntas e as respostas. Tchauzinho, gente. Até a próxima aula.